Entre os loucos perdidos, verdades vão brilhar. Digitar coração da força é nosso farol. No portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com os sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. Estamos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. A galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titon, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando dos caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. Estamos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Olá, nós somos da equipe do portal TDW e este é o nosso espaço para uma análise mais aprofundada. Hoje a gente vai embarcar numa jornada, para uma das narrativas mais impactantes da cultura pop. Isso aí, uma jornada pela galáxia muito, muito distante, né? Para a gente entender a ascensão, a queda e, no fim das contas, a redenção de uma figura que, definiu o que é ser um vilão icônico, Darth Vader. Exatamente. O foco hoje é mergulhar fundo na transformação do Anakin Skywalker, sabe aquele herói que era prometido, no Lord Sith que todo mundo teme. Uhum. E a nossa base para essa conversa é uma análise detalhada lá do portal TDW mesmo. O título é A Ascensão de Darth Vader, como Anakin Skywalker se tornou o maior vilão da galáxia. Ótima matéria, aliás. Muito boa. E ela abre com uma frase que, olha, resume tudo de forma brilhante. A maior tragédia da galáxia foi sua queda, o herói que se tornou vilão e o vilão que no fim se redimiu. Forte, né? Muito forte. E é justamente essa complexidade toda que a gente quer explorar aqui. A proposta da análise do portal TDW e a nossa aqui também é desvendar as camadas, sabe? Os momentos cruciais, as motivações por trás desse caminho tão trágico. Isso. Como que o tal do escolhido, que tinha que trazer o equilíbrio para a força, acabou virando o maior símbolo do lado sombrio? Essa é a grande questão. Certo, então vamos começar a desembrulhar essa história. Porque se a gente para pensar, como aquele menino, né, com potencial imenso, descoberto lá em Tatooine, quase por acaso, como ele chegou nesse ponto? É uma pergunta em tanto. E o impacto do Vader vai muito além de Star Wars, né? Ele virou, um ícone cultural mesmo. Com certeza. Virou um arquétipo do vilão trágico. E para entender o Vader, como a matéria do TW muito bem aponta, a gente tem que voltar lá atrás, pro Anakin Skywalker. Sim, e essas origens nossas já começam de um jeito meio extraordinário, né? A mãe dele, a Shmi, falando que ele não teve pai. Pois é, aquela sugestão de uma concepção ligada à própria força,
bem misterioso. Total. E aí, logo cedo, o Qui-Gon vê algo nele, aquela contagem altíssima de midi-chlorians. Exato, que já o coloca ali como o escolhido da profecia. Um potencial bruto, assim, imenso. Mas, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, e a análise do Portal TW ressalta bem isso, já tinha uma dualidade ali desde o começo. Por um lado, esse poder quase sem precedentes, habilidades natas, incríveis, pilotagem, mecânica, a conexão com a força. Ele era bom em tudo, né? Muito bom. Mas, por outro lado, uma carga emocional muito, muito intensa. Uma impulsividade que já aparecia ali. Lembro bem das cenas dele meio que batendo de frente com as regras da Ordem Jedi. Ele parecia sentir tudo com muita força, né? O que era o oposto da filosofia Jedi de desapego, controle emocional. Exatamente. E é fascinante notar, e o artigo explora isso, como essa intensidade toda era a antítese do ideal Jedi. A Ordem pregava o desapego, né, a supressão de medos, paixões fortes. E o Anakin era o contrário? Era movido por vínculos profundos. O medo da perda, que depois se torna central na queda dele, já estava ali. Primeiro com a mãe, depois, claro, potencializado pelo amor pela Padmé. Entendi. E a própria profecia, segundo a análise lá do TDW, acabou virando não só uma promessa, mas um fardo, sabe? Uma expectativa gigante que ele sentia, mas que talvez nem ele mesmo compreendesse direito. E essa trajetória inicial dele teve um ponto de virada muito claro, né? A morte do Qui-Gon lá em Ameaça Fantasma. Qui-Gon parecia ser o mestre ideal pro Anakin, não acha? Eu acho. Ele era mais intuitivo, menos preso nas regras, ele realmente acreditava no garoto de um jeito diferente. E qual foi o impacto real dessa perda, assim, no relacionamento do Anakin com a Ordem? Porque ele ficou com Obi-Wan depois, né? Foi um impacto profundo. A matéria do TWWR argumenta que foi um dos primeiríssimos catalisadores para a alienação dele dentro da Ordem. O Qui-Gon representava uma visão mais flexível, talvez mais compreensiva da força e do papel do Anakin. Faz sentido. Sem ele, o Anakin perdeu não só uma figura quase paternal, mas também essa voz dentro da Ordem que poderia ter, sei lá, guiado a intensidade dele de outra forma. A relação com Obi-Wan, embora forte, né, tinha uma coisa fraterna ali. Tinha, mas era diferente. Era diferente, foi marcada por uma dinâmica mais... Tradicional. mestre tradicional versus aprendiz meio rebelde. Pois é, o Obi-Wan, por mais que se importasse, ele se importava muito, ele era mais um produto fiel do Conselho Jedi, né? Mais rígido. Essa perda do Qui-Gon parece que acentuou mesmo a sensação do Anakin de não pertencer totalmente, de ser diferente. Sem dúvida. E essa sensação de isolamento, de incompreensão, como a análise sugere, isso criou uma vulnerabilidade nele. A impotência que ele sentiu quando o Qui-Gon morreu foi uma semente perigosa, que depois floresceu numa necessidade desesperada por controle. E essa necessidade de controle, nossa, leva a gente direto pro que a matéria do TWA aponta como a força motriz principal do Anakin, o medo. Especificamente, o medo da perda. A gente vê isso claramente nos pesadelos com a morte da Padmé, né? Tanto em Ataque dos Clones quanto em Vingança do Sith. Sim, e é quase uma repetição traumática do que ele viveu com a mãe, com a Shmi. Aquele momento terrível em Ataque dos Clones, quando ele a encontra torturada e ela morre nos braços dele. Nossa, essa cena é pesada. Muito. E a reação dele. O massacre dos Tusken Raiders. Ali a gente tem a primeira grande manifestação do lado sombrio nele. Uma explosão de raiva, de vingança, alimentada pela dor e pelo medo. É um ponto crucial que a análise do TWW destaca, tipo, um prenúncio claro da capacidade dele para a escuridão. Essa coragem excessiva que o artigo menciona, parece que todas as ações mais agressivas, mais impulsivas dele, embora ele justificasse como proteção para quem ele amava, no fundo eram reações a esse medo paralisante de perder de novo, né? É uma dinâmica bem complexa. Exatamente. E isso levanta uma questão central, que a análise do TWW explora bem. Como esse medo visceral da perda virou a maior fraqueza dele, a porta de entrada para manipulação. A busca incessante dele por controle sobre a vida, a morte, o destino, era uma negação da impermanência, né? Justamente algo que os Jedi tentavam ensinar a aceitar. O Anakin não conseguia. E esse desespero deixou ele
exposto. E essa vulnerabilidade toda ao medo foi justamente o que o Palpatine soube explorar, de um jeito brilhante e ao mesmo tempo sinistro. Como que a matéria do TWW detalha essa manipulação psicológica? Porque não foi só oferecer poder bruto, foi... Não, de jeito nenhum. O Palpatine foi um mestre estrategista da psique do Anakin. Ele se posicionou como um mentor, quase uma figura paterna, sabe? Validando as frustrações que o Anakin tinha com a Ordem Jedi. Aquela coisa da desconfiança, das regras restritivas. Isso. Ele semeou dúvidas sobre a lealdade, sobre os métodos dos Jedi. Fez o Anakin se sentir compreendido por ele de um jeito que ele não se sentia pelos mestres Jedi. A análise do TDW enfatiza muito como o Palpatine apresentou o lado sombrio não como algo inerentemente mal, mas como um caminho alternativo. Pragmático. Um caminho para conseguir o poder necessário. Exato. O poder necessário para atingir um fim que o Anakin via como nobre, salvar a Padmé. E aí vem a lenda de Darth Plagueis, o sábio, aquele Sith que supostamente podia evitar a morte. Palpatine joga essa isca no momento exato, né? Quando Anakin está sendo atormentado pelos pesadelos com a Padmé. É quase cirúrgico. É a oferta perfeita para algum que está consumido pelo medo da perda. Palpatine não vende o lado sombrio, pelo menos não inicialmente, pela promessa de dominação galáctica. Ele vende pela promessa de controle sobre a própria morte. Ele torce a perspectiva toda. Totalmente. Apresenta o poder Sith como força, como a única solução real para o dilema do Anakin. Algo que os Jedi, com aquela filosofia de aceitação, jamais ofereceriam. É uma sedução que explora a maior dor e o maior desejo do Anakin. É genial, de um jeito perverso. E então a gente chega no clímax da queda, lá em A Vingança do Sith. A revelação do Palpatine como Darth Sidious e a escolha do Anakin. Ele se ajoelha, trai o Mace Windu e abraça o caminho Sith para, na cabeça dele, salvar Padmé. É a consumação da tragédia. Como a análise do TDW descreve bem, não é só uma traição à Ordem Jedi ou aos amigos como o Obi-Wan. É uma traição a si mesmo. Aos próprios ideais dele. Exato, aos ideais dele, ao legado que o Qui-Gon viu nele lá no começo. Ele mergulha de cabeça na escuridão, acreditando que está fazendo o necessário para proteger o amor, sem perceber que é justamente essa escolha que vai levar ele a destruir tudo o que ele mais prezava. O ataque ao Templo Jedi. O extermínio dos antigos companheiros. É brutal. E tudo culmina naquele confronto devastador com o Obi-Wan e Mustafar. Aquela luta, nossa, é carregada de um peso emocional gigantesco. Sim, a luta em Mustafar é praticamente o funeral do Anakin Skywalker. A derrota física é brutal, claro, mas a derrota emocional ali é total. E a reconstrução que vem depois... A transformação em Vader. Isso. O artigo do TDW argumenta que essa transformação física do Anakin no ciborgue Darth Vader é a manifestação externa da morte interior dele. A armadura negra, o capacete impessoal, a respiração mecânica, tudo isso simboliza a perda da humanidade dele. É o sepultamento do Anakin. Exatamente. O sepultamento de Anakin e o nascimento de Vader, o servo do Império. Uma entidade agora movida por dor, raiva e subserviência total aos Sidious. E por quase 20 anos ele se torna esse símbolo de medo absoluto, né? O punho do Imperador. Parece que o Anakin tá perdido para sempre ali. Mas então, surge o Luke Skywalker. E aquela revelação em O Império Contra-Ataque, eu sou seu pai, muda tudo de novo, né? Muda completamente o jogo. Essa descoberta, e a análise do TW explora isso muito bem, é o catalisador que reacende o conflito interno no Vader. Aquela pequena chama do Anakin que, de alguma forma, sobreviveu à escuridão. Interessante isso. A busca pelo Luke, que talvez começa como uma ordem do Imperador, ou um desejo de poder, ela se transforma em algo mais. Vira uma busca por conexão, por um fragmento da vida que ele mesmo destruiu, e talvez lá no fundo, inconscientemente,
uma busca por redenção. A dinâmica entre eles é fascinante mesmo. O Vader tentando atrair o Luke para o lado sombrio, propondo que eles governem juntos. É tipo uma tentativa de recriar um laço familiar, mas pela lente distorcida do poder Sith. Exatamente isso. É uma visão totalmente distorcida de paternidade, de poder. O Vader vê no Luke não só o filho, mas talvez um espelho do potencial que ele mesmo desperdiçou, né? E também, claro, uma possível arma para eventualmente derrubar o Imperador, seguindo a tradição Sith de traição entre mestre e aprendiz. A regra de 2, né? Isso. Mas por baixo disso tudo, a conexão emocional, o conflito, é palpável. Você sente que tem algo ali. E tudo isso leva ao confronto final em O Retorno de Jedi. O Luke se recusa a lutar, se recusa a cair no lado sombrio, mesmo quando o Imperador está torturando ele brutalmente, e o Vader está lá, só observando. Aquele momento de hesitação dele é poderoso demais. É o ápice de toda a saga Skywalker, na verdade. O conflito interno do Vader chega no ponto de abolição ali. De um lado, décadas de servidão ao lado sombrio, ao Imperador, do outro, o amor pelo filho, aquele último resquício de Anakin. E como a análise do portal TWA conclui de forma bem emocionante, o amor vence. Ele se volta contra o Imperador, pega o Palpatine e o atira naquele poço do reator. Um ato que ele sabe que vai custar a própria vida por causa dos raios da força. Ele salva o Luke, destruindo o mestre dele a si mesmo como Sith. E nesse sacrifício final, ele cumpre a profecia do escolhido, só que de uma maneira que ninguém, absolutamente ninguém poderia prever. Não como Jedi perfeito e heróico, mas como o pecador redimido que, no fim, destrói o Sith, o Palpatine e a própria entidade Darth Vader. É a morte do Imperador, a morte de Vader. E nos seus últimos momentos, sem a máscara, a gente vê o retorno do Anakin Skywalker. É muito forte. Uau! Realmente, a maior tragédia e, ao mesmo tempo, a maior redenção da galáxia. A análise do TDW captura isso perfeitamente, como a jornada do Anakin Vader é o coração pulsante de Star Wars. Sem dúvida alguma. O legado dele é essa dualidade toda. Ele é um estudo profundo, como o artigo ressalta, sobre como o medo e essa busca incessante por controle podem levar à escuridão, mas também sobre a capacidade incrível de redenção através do amor, do sacrifício. É verdade. Ele meio que encapsula a luta interna que existe em todos nós, eu acho, só que levada a extremos, galácticos. Então, pra gente resumir essa nossa exploração, baseada na matéria lá do portal TDW, a história do Anakin é um lembrete muito poderoso sobre as consequências das nossas escolhas, né? Sobre como o medo pode consumir a gente, mas também sobre a possibilidade, mesmo que tardia, de encontrar o caminho de volta. Exato. E talvez a reflexão que fica inspirada por essa análise toda seja justamente essa. Até que ponto a gente é definido pelas nossas circunstâncias? Pelas manipulações que a gente sofre ou pelos nossos medos mais profundos? Boa pergunta. E será que uma redenção no último ato, por mais significativa que seja, consegue realmente apagar, curar as cicatrizes de um passado tão marcado pela destruição? Fica aí a questão para a gente pensar, né? Uma questão bem profunda, sem dúvida. E se essa nossa conversa sobre a jornada complexa do Anakin Skywalker despertou ainda mais o interesse aí em quem está ouvindo, a gente convida todo mundo a continuar essa discussão. É só procurar pelo portal TDW nas redes sociais. Isso aí. A gente está no Telegram, Facebook, Instagram, no X, que era o antigo Twitter, né? Threads, Blue Sky e também no YouTube. E, claro, visitem o portal TDW para ler a matéria completa A Ascensão de Darth Vader e encontrar muitas outras análises, notícias e conteúdos super bacanas sobre Star Wars e muito, muito mais. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise, foi ótimo conversar sobre isso. Eu que agradeço. Até a nossa próxima exploração.